ata não está aí? Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 31ª Sessão Ordinária, no terceiro período legislativo da 17ª Legislatura do município de Quatiguá. Iniciando esta sessão com a leitura de um texto bíblico, que será feito pelo vereador Pastor Eduardo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam o que trabalham e os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos seria levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores e os seus amados, e dar enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. No pequeno expediente, temos leitura da ata da sessão anterior. Ata número 40, 2020, 30ª sessão ordinária no 4º período legislativo da 17ª Legislatura do município de Quatiguá. Aos 5 dias do mês de setembro de 2020, às 19 horas, foi realizada a sessão ordinária na Câmara Municipal de Quatiguá, na Sala de Sessões Júlio Barbosa, localizada na Rua Lourenço Ormenezes, 101, centro da cidade, com a presença dos seguintes vereadores: Christian Reis Galvão Coser, Pastor Eduardo, Silvana Cândido, Pedro Francisco Toledo, Miriam Camilo Ramalho, Júlio César Lorenzi e Israel Marques. A sessão foi presidida pelo presidente Christian Reis Galvão Coser e secretariada pelo primeiro secretário, Pastor Eduardo. Aberta a sessão, o presidente pede que a vereadora Silvana efetue a leitura de um texto bíblico. Após foi lida a ata da sessão anterior, que foi aprovada pelos vereadores presentes. Nos expedientes do Executivo, tivemos o ofício número 13, 2020. Nos expedientes legislativos, tivemos a indicação número 50, 2020. Em diversos, nada tivemos. Dispensados os demais expedientes, passamos para o grande expediente, com um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei número 96, 2020, que institui, no âmbito da Administração Pública Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, as regras para a transição de governo e instituição de equipes de transição e das outras providências. Tivemos projeto de lei de autoria do Executivo em primeira discussão e votação, projeto de lei número 95, 2020, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional, projeto aprovado por 6 votos favoráveis, e tivemos envio da indicação e discussão número 50, 2020, Silvana Cândido, vereador com assento nessa Câmara, na 16ª Legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e depois de apresentado em plenário, indica, Sua Excelentíssima Prefeita Municipal eleita Parmesana de Moraes, que determine a Secretaria competente a realizar um revestimento primário cascalho e lombadas na Vila Rural, e que futuramente inclua na citada rua o projeto de calçamento ou pavimentação asfáltica. A vereadora Silvana pede a palavra e esclarece a necessidade de sua indicação. Envio da indicação aprovada por unanimidade. Na segunda tribuna, o presidente deixa livre a palavra a quem dela quiser fazer uso. O vereador Pastor Eduardo parabeniza os agentes comunitários e os agentes de Edemias pelo seu dia. E parabeniza a secretária Isilda pelo trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Saúde. O vereador Pedro pede a palavra, parabeniza a indicação e o trabalho da secretária de Saúde. A vereadora Israel pede a palavra, parabeniza a Isilda e a indicação. A vereadora Silvana pede a palavra e agradece o apoio de sua indicação e parabeniza a secretária da Saúde e os funcionários. O presidente parabeniza os agentes comunitários da saúde e os agentes de Edemias e parabeniza a Isilda. Ressalta o dia da Constituição e faz um breve relato, diz que tem candidatos com ataques pessoais e ressalta, me preza pela campanha limpa. Preza pela campanha limpa, pelo respeito e que seja disputado com seriedade e responsabilidade. O vereador Pastor Eduardo pede a palavra e destaca que se fala muito em renovação, mas se a cidade melhorou,
foi com o auxílio dos vereadores. Como ninguém fez uso da palavra, o presidente encerra a sessão e marca a sessão ordinária para o dia 13 de outubro de 2020, às 19 horas. Eu, pastor Eduardo, fiz a lavatura dessa ata, após a ida assinada, segue assinada pelos vereadores presentes. Esta ata está em discussão. Está aprovada. Ainda no pequeno expediente, temos leitura de ofício do Executivo. Ofício 207, 2020, Quatiguá, dia 13 de outubro de 2020. Senhor presidente, vimos pelo presente encaminhar o projeto de lei número 97, 2020, para análise e posterior aprovação por esta casa. Sem mais, grata pelo momento, antecipo agradecimentos. Cordialmente, Adelita Parmesani de Moraes, prefeita municipal. Indicação do Legislativo. Indicação número 51, 2020, 13 de outubro de 2020. Pastor Eduardo, vereador com assento nesta Câmara, na 17ª Legislatura do município de Quatiguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais e depois apresentado em plenário, indica a excelentíssima prefeita municipal Adelita Parmesani de Moraes que tome providência para realizar a castração de cachorros no município. Justificativa. Como é de conhecimento a todos, o aumento da população de cachorros no município cresce de forma acelerada. Após conversa com algumas pessoas que cuidam dos cachorros que são abandonados, segue a presente indicação para solicitar que seja angariado ou um castramóvel para o município, e até que tal medida seja alcançada, que o município estude a possibilidade de fazer um convênio com uma clínica veterinária para que se inicie as castrações. Tal medida terá resultado a médio e longo prazo. Porém, é a única forma de se evitar o aumento descontrolado de animais nas ruas e sem o mínimo de cuidado. Nesse termo, pede que seja encaminhado aqui em direito, sala de sessões da Câmara Municipal, dia 13 de outubro de 2020, pastor Eduardo, vereador. Na primeira tribuna não houve inscritos. Passamos ao grande expediente, com a entrada de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 97 de 2020, leitura. Inclui meta-programa no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias e das outras providências. A Câmara Municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à inclusão de meta-programa abaixo discriminado no plano plurianual do município, período 2018-2021, de que trata a Lei 2190-2017 e na Lei das Diretrizes Orçamentárias 2020, de que trata a Lei Municipal 2392-2019. Programa de Apoio Cultural. Produto Pessoa Atendida. Metas 30, R$ 69.700,78. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a abrir crédito no Orçamento Geral do município, crédito adicional especial no valor de R$ 69.700,78, conforme segue. Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, Fomento e Cultura. Outras transferências voluntárias públicas, Covid-19, exemplo corrente, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, R$ 69.778. Artigo 3º. Para dar cobertura a crédito acima, serão utilizados os seguintes recursos: excesso de arrecadação, fonte 1029, outras transferências voluntárias públicas, Covid-19, R$ 69.778. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor, dada a sua publicação, revogando as disposições contrárias. Gabinete da Prefeita Municipal de Quatiguá, dia 13 de outubro de 2020, Adelita Parmesani de Moraes, Prefeita Municipal. Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Tomadas de Contas e também a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para emissão de parecer. Temos também, no grande expediente, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em primeira discussão e votação. Projeto de lei 96 de 2020, leitura da súmula. Institui, no âmbito de administração pública municipal de Quatiguá, Estado do Paraná, as regras para a transição de governo e instituição de equipes de transição e das outras providências. Esse projeto está em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Israel. Sim.
Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e votação por 6 votos. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em segunda discussão e votação. Projeto de lei 95 de 2020, leitura da súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional. Projeto em discussão. Em votação, vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. Projeto de lei aprovado em segunda discussão e votação por 6 votos. Projeto 95 de 2020 será encaminhado para sancionamento e publicação. Temos ainda o envio de indicação em discussão e votação. Indicação 51 de 2020, do vereador Pastor Eduardo, que indica a excelentíssima prefeita que tome providências para realizar a castração de cachorros no município. O envio desta indicação está em discussão. Peço a palavra, presidente. Concedido ao vereador Pastor Eduardo. Boa noite, secretária Grazi, todos os vereadores, Mateuzinho lá no fundão lá, por todos estarem aqui. E eu venho só pleitear sobre essa indicação, porque uma ONG, né, como seria viável, né, mas para os municípios pequenos, principalmente, não cabe uma ONG. Por quê? Porque devido ao excesso de despesa que tem essa ONG, e não vai ter espaço suficiente para guardar os animais, como lá em Joaquintaba não está tendo. E teve um processo aí, agora, que ela recebia até uma ajuda, né, lá da prefeitura, e o que aconteceu nesse Covid aí, deu problema, não veio mais a ajuda, porque foi destinado o dinheiro à saúde, teve que pegar arrecadações das pessoas, e mesmo assim, ela está apertada e ela está pondo recurso até do próprio bolso, né, de tanta ajuda que falta. Então, o que seria agora a médio e longo prazo? Um castramóvel, né, pedir emprestado para alguma cidade, porque já existe isso, porque é da antiga... Só uma parte, pastor. Pois não. Até eu tive presente aqui, teve uma reunião no ano passado aqui a respeito disso aí, até Quatiguá tinha sido beneficiado com castramóvel. Não foi entregue esse castramóvel? Sim, o que aconteceu? Ele foi para Siqueira, e de Siqueira viria para cá. Só que naquela época, quando foi em 2018, esse assunto. Foi 2018. Mas foi a candidatura do Bertoldi. Era ele que coordenava o castramóvel no país. Era o deputado federal Bertoldi. E o que aconteceu? Infelizmente, ele não se reelegeu, e isso parou no tempo. Hoje não tem um deputado para isso. Que eu saiba, eu já procurei saber. Eu até vi uma postagem, quem fez a entrega de um castramóvel esses dias agora foi o deputado Alexandre Cury. Sim, então, o que aconteceu? Foi assim, então não tinha um deputado responsável por isso. Agora, só se passou para ele, no caso, né? Então nós temos que, por isso que eu falei, para procurar, né, trazer para o nosso município esse castramóvel para ficar aqui por um período de 2 meses, sem forçar a barra, quem tivesse animais, tanto os da rua, como aqueles que estão na residência, que a pessoa quiser castrar, né? Não é simplesmente amarrar, é castrar mesmo, fazer um serviço de acordo, para que o animal não sofra também e venha a sanar esse problema dessa criação desordenada que tem de cachorros na cidade. Que isso vem trazer parte da saúde também, pública, por quê? Porque esse cachorro vai defecar na rua. Isso vai contaminar o solo e etc. Né? E por isso que eu peço que os nobres vereadores aqui sejam favoráveis a essa indicação, para que eu possa, assim que ela for aprovada aqui, eu conversar com a prefeita e com os responsáveis para providenciar esse castramóvel para a nossa cidade. Obrigado, nobres vereadores e presidente. Continua em discussão. O envio da indicação está em votação. Vereador Matheus. Sim. Vereadora Silvana. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Miller. Sim. Vereador Júlio. Sim. Vereador Pastor Eduardo. Sim. O envio da indicação está aprovado por 6 votos. Nesse momento, passamos à segunda tribuna e deixo livre a palavra aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Israel. Boa noite ao presidente, primeiro secretário, os demais aí, vereadores que estão presentes aí, pessoal aí.
Eu só queria deixar aqui o apoio aí para o novo vereador aí, pastor Eduardo, né? Tem meu apoio, né? Uma indicação aí bem aplicada. Né? Vamos torcer aí que a prefeita pense com carinho aí e resolva esse problema aí que, né, a gente está aí, está sendo cobrado disso aí. Já foi cobrado lá atrás, né? E continuamos sendo cobrado, né? Acho que todos os vereadores aí tá a par do assunto. Então, parabéns e Obrigado. vamos torcer aí que dê certo aí, né? Porque precisa mesmo. Tem muito cachorro para a rua, né? E, como se diz, traz muitos problemas, doença e etc. Então, parabéns, tem meu apoio. É isso aí. Valeu, obrigado, João. Obrigado. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, presidente. Concedido ao vereador Pastor Eduardo. Agradeço os novos vereadores aí pelo apoio. E era bom até ter um controle. Lá em São Paulo, na época, em São Paulo, eles tinham... É que depois acabou... Porque quando se diz animais assim, poucas pessoas se interessam em ajudar. E lá, na época, a Marta era prefeita lá. A Marta Suplicy, ela era prefeita lá. Ela determinou que todos os animais deviam ter um registro. Tinha uma Identificação. uma identificação, obrigado. Uma identificação, cada animal tinha que ter de cada casa. Aí não teria perigo, se a pessoa, de repente, o animal saísse na rua, eles puxariam, pelo aquele cadastro, sabia quem era o dono e devolvia. Isso é um controle que é fácil fazer. E todo mundo ia se sentir interessado, por quê? Porque, de repente, o teu animal pode escapar, alguém poderia pegar e devolver para a pessoa correta, né? A pessoa que é proprietária do animal. Então, isso também é uma ideia a ser proposta também, para que seja feita. Mas eu vou conversar, já que os senhores aí me apoiaram, eu vou conversar com a prefeita e ver a possibilidade de se resolver isso quanto antes. E nós olharmos um pouco também para esse lado aí dos animais da cidade. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Matheus. Boa noite aos vereadores e aos presentes. Eu queria saber se algum vereador sabe a respeito daquela prensa e os equipamentos da reciclagem que foi beneficiado no nosso município, que ia ser montado aquela reciclagem aqui no município, até que teria algumas pessoas aí que ia fazer parte, cuidar dos catadores, tudo, ficou nisso. Até onde eu sabia, disse que ia ser feita a doação para Joaquim Távora desse material, alguém sabe? A gente poderia informar, que esse dia me perguntaram e eu não soube responder. Então, saber se foi beneficiado o município, não está aqui no município, a gente tinha que saber onde que fim que deu isso aí. E o pastor ficou de trazer para nós, na outra sessão, a respeito da rodoviária. Daí, o senhor tem alguma informação para nós? Vamos passar para mim um relatório e eu passo para o senhor. Não, beleza. O próximo pode me cobrar foi novamente, cobrado que eu de novo. estaria com o papel aqui. Então, Então, o começo, o meio e o andamento que está. a rodoviária? É. Então, beleza. Só isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido à vereadora Silvana. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite à Grazi, que está presente. Ao Matheus também. Eu também quero parabenizar o vereador pela indicação, uma excelente indicação. E temos que cuidar dos animais mesmo, para que não aumente tanto, né, os animais fiquem na rua. E também nesse castramóvel, também eu acho que seria interessante incluir também não só os cachorros, mas sempre tem na rua, os gatos também. Mas é tudo. Então, daí também já diminuiria também, porque tem muita gente que tem um animal de estimação em casa. Às vezes até querem, né, fazer particular, mas está caro particular. Está na faixa de R$200, R$250. E isso encarece muito, às vezes as pessoas não têm condição. Se realmente conseguir isso daí, vai ajudar muito, né, o controle dos animais, porque todo mundo tem um animal de estimação e gosta de ter o controle, só que às vezes não está em condições de fazer o controle, né, dos animais para que não vai aumentando. Então, isso é uma indicação muito boa. Parabéns. Obrigado. Continua livre a palavra.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Concedida. Eu também esqueci de falar, eu fui procurado por um produtor rural essa semana a respeito de um projeto que estava sendo feito no nosso município de mudas de abacaxi. E disse que foi parado na licitação, que não quer liberar, que é só ano que vem. E, pelo que ele me falou, é um valor assim pequeno para o nosso município. Então, poderia ir a base dar uma cobrada na prefeita a questão? Pois não? Só uma parte, eu também, agora há pouco, fazendo umas visitas, aí fui questionado sobre isso aí. E eu não soube responder. Então, seria 2 produtores, na faixa de R$ 5.000 cada um de muda. E isso seria um benefício muito importante para nós, no nosso município, a questão da agricultura. Então, poderia ser cobrado isso aí e dar andamento, que, para quem trabalha no campo, eu sou leigo nessa parte, mas para quem trabalha no campo, eles têm prazo para plantar e já estão adiando há 6 meses essas mudas. Se achar que não vai dar certo, eu acho que o interessante era falar que não vai fazer, para o produtor não perder o tempo dele e plantar outra coisa ou dar início em outro trabalho no campo lá. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Quero também parabenizar o vereador Pastor Eduardo pela indicação. Obrigado, presidente. Em 2017, eu apresentei uma indicação um pouco diferente, mas para que se colocasse uma central de controle e bem-estar animal com a finalidade de controle populacional de cães e gatos e proteção aos animais domésticos e contra os maus tratos. Em 2018, a gente teve uma composição de um Conselho Municipal de proteção aos animais, e, na época, seria construído um plano de execução, já aproveitando a questão que o pastor tinha comentado aqui sobre o castramóvel, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. Então, é muito importante a gente relembrar isso aí, para que a gente possa ter essas ações feitas no município para esse controle e também para o bem-estar animal. E como mais nada a ver a tratar, a gente marca a nossa próxima sessão para o dia 19, às 19 horas, e, agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.